me chamo Márcia Aparecida Estrapasson Bastos, sou aluna do curso de Artes Visuais da Uniaselv. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de estágio e eu vou falar também sobre o meu produto virtual. Vamos começar falando que o título do meu paper é Imagem como Linguagem. Vamos falar um pouquinho sobre a leitura de imagens e a importância de saber lê-las. O homem, desde a pré-história, produz desenhos e imagens. E essa produção conta para nós hoje toda a história de uma sociedade e de um período histórico. Saber ler as imagens no cotidiano de hoje em que vivemos, onde estamos cercados de imagens, é muito importante. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. O resumo do meu paper eu vou ler para vocês. Falar sobre leitura de imagens é atualizar conceitos presentes no nosso cotidiano. Vivemos em uma época onde estamos cercados por imagens e cada uma delas nos quer dizer alguma coisa. Ler a intenção de quem proporcionou a imagem é estar alfabetizado em leitura de imagens. Nossas crianças também vivem cercadas de imagens e têm esse estímulo constantemente. E por estarem inseridas nesse contexto é importante alfabetizá-las, fazendo-as entender o que é signo e como podemos ler uma imagem de forma adequada. A cartilha desenvolvida com o produto virtual traz de forma sucinta informações relevantes para a leitura de imagens no contexto escolar. Para ajudar docentes, desenvolvemos uma cartilha que resume os principais pontos para a aprendizagem da leitura de imagens. Para desenvolver a cartilha, pesquisamos em livros e materiais já publicados a esse respeito. Pesquisadores já buscam entender e desenvolvem conceitos muito importantes e o detalhamento desses conceitos encontra-se na cartilha e no projeto de estágio. Uma imagem pode transmitir muita história. Uma imagem pode proporcionar prazer, desconforto, confrontar ideias. Uma imagem pode fazer viver em nós fatos passados e direcionar para o futuro. Ensinar nossas crianças a entender todos esses aspectos é fazer da escola um templo de conhecimento e prosperar o saber. Bom, diante dessa informação, nós conseguimos estabelecer alguns objetivos, que é entender o que é um signo, a comunicação dos signos através das imagens, imagem como linguagem e leitura de imagem. Nós falamos então aqui, dessa breve introdução e os nossos objetivos com o trabalho de estágio. Foi muito importante fazer esse trabalho para desenvolver o conceito e também para eu, como estudante e aprendiz, desenvolver o meu conhecimento no assunto. Eu concluo o paper dizendo que é uma pesquisa com vivência de estágio. Contribuiu muito para a minha formação como professora de arte. Entendo que, de forma geral, os objetivos foram alcançados ao longo do processo. Claro que a vivência prática em sala de aula, é o que agrega um valor diferenciado no estágio. Mas entendemos esse momento difícil que estamos vivendo de pandemia e, sendo assim, tenho como certo que foi de grande valia o tempo que investi lendo, pesquisando e escrevendo sobre esse assunto. Na cartilha, nós disponibilizamos, a cartilha também traz o título de Imagem como Linguagem e nós disponibilizamos uma breve explicação dos objetivos, Por exemplo, o que é signo? Signo é um elemento representativo que possui duas partes indissolúveis, o significado e o significante. Podemos dividir o signo em três tipos, segundo Charles Sanders Peirce: índice, ícone e símbolo. Então, o signo como índice, ele representa o seu objeto por relação e causa, como por exemplo, falar de fumaça. Onde há fumaça, há fogo, é o que nós dizemos. Isso é um índice.
Ícones representam um objeto por traço de semelhança. Por exemplo, na tela do computador nós temos a lixeira, né? Tem o traço de semelhança de uma lixeira de verdade. O símbolo é um signo que representa esse objetivo por convenção ou pacto coletivo social. Como, por exemplo, nós podemos citar as placas de trânsito, porque as placas de trânsito foi convencionado que cada uma significasse alguma coisa. E todos nós, quando as estudamos, entendemos o seu significado. Então, esses são os signos. Eu trouxe na cartilha, trouxe imagens referentes a eles, para que as pessoas que estão vendo a cartilha possam entender do que nós estamos falando. Também trouxe que a imagem é uma linguagem. A comunicação visual é um tipo de linguagem que utiliza de recursos gráficos com o objetivo de transmitir uma ideia ou um conceito. É uma estratégia de comunicação não verbal. Você pode ver uma imagem e entender, se você souber lê-la, perfeitamente o que ela quer lhe dizer. Por isso que a imagem é uma linguagem. E para concluir, nós falamos que a imagem representa coisas concretas, mas também representa o abstrato. A imaginação, elas podem servir como símbolos, podem trazer informações, e hoje nós temos a imagem quase que indissociável da arte. Sim, da arte. Os grandes quadros famosos, as pinturas rupestres, nós temos a imagem muito associada à arte nos dias de hoje. E a imagem, ela tem o seu efeito estético, né? Pode ser confundida com uma imagem artística. Em quase toda comunicação visual, temos esse recurso. A imagem é uma linguagem. Em nossos dias, normalmente se agregam valores estéticos a essa imagem. É importante, muito importante, que as crianças, confrontadas com as imagens, possam desenvolver a forma adequada de leitura e entender o que cada imagem realmente quer dizer. E o trabalho do professor nesse processo é de suma importância. Então, vou fechar falando a frase escolhida para o meu produto virtual, a cartilha. É de José Saramago, que diz: se podes olhar, vê, e se podes ver, repara.